Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Que ótimo, por aqui está ótimo. Estamos chegando com mais um Visão Geral aqui pela Rede Família. Não se esqueça, hein? redefamilia.com.br. Pelo site, você clicando no ao vivo, você acompanha em tempo real toda a programação da Rede Família. Hoje eu vou entrevistar aqui o Luiz Eduardo Mendes, empresário, e é uma entrevista muito interessante, tenho certeza. Nós vamos falar de plano de carreira, nós vamos falar do seu trabalho, nós vamos falar de liderança, sobretudo de liderança. Como ser líder? Será que o líder já nasce? Será que o líder pode ser construído? Sei lá. Luiz Eduardo Mendes, obrigado aqui pela sua presença no nosso Visão Geral de hoje, viu? Obrigado, Alberto, obrigado pelo convite. E um abraço e uma boa tarde a todos os telespectadores. Legal, Luiz. Luiz Eduardo Mendes, eu vou te chamá-lo de Eduardo, tá certo? Tá ótimo. Porque já me falaram que de vez em quando, se você estiver distraído na rua assim, alguém fala assim, ô Luiz, você nem olha, né? Porque nem sabe o teu nome de Luiz. É mais ou menos isso, não? É isso mesmo. O Luiz Eduardo me lembra muito a minha mãe. Quando eu aprontava alguma coisa, ela já me chamava Luiz Eduardo. Pelo nome, aí eu resolvi adotar só o Eduardo, porque eu sei que quando alguém me chama de Eduardo, porque tá tudo bem, Alberto. Você me fez lembrar aqui alguma coisa muito interessante. Sabe? Quando em casa me chamam de bem, tá tudo ótimo, mas quando me chamam pelo nome é porque alguma coisa veio por aí, né? Eduardo, você é formado em economia pela Universidade Paulista, pela Unip, tá certo? Você tem um currículo muito grande aqui, mas a gente só pegou alguns tópicos aqui que fazem parte exatamente do sentido efetivo da nossa entrevista. Especialista em liderança e gestão estratégica pela Universidade da Califórnia, San Diego, nos Estados Unidos. Especialista em marketing, MBA, pela Fundação Getúlio Vargas, é diretor da Mastermind de Treinamentos de Alta Performance Regional Campinas. Mastermind é porque você estudou nos Estados Unidos também e você achou o nome bonito e tal, foi por isso? Mastermind, Alberto, isso é uma ótima questão. Mastermind é uma expressão. É uma expressão usada nos Estados Unidos para designar aquelas pessoas que têm resultados acima da média. Então, quando é que surgiu isso? Surgiu quando os Estados Unidos foram criados e naquela época os Estados Unidos eram formados por 13 colônias, eles não tinham uma independência econômica, social, política. E então os líderes daquela época, eles se uniram e resolveram romper com a Inglaterra. E eles criaram os Estados Unidos. Então, de onde surgiu esse conceito? Esses 56 homens que eram os líderes americanos, eles criaram um mastermind entre eles, ou seja, eles criaram um espírito de harmonia e cooperação entre eles para que se chegasse a um objetivo comum, que nesse caso foi o de criar um país. Entendi. E então criaram os Estados Unidos. Esse conceito foi sendo transmitido de geração em geração até que Napoleão Hill, que foi um estudioso, a primeira pessoa que escreveu sobre desenvolvimento pessoal no mundo, ele fez um estudo. Como é que é o nome? Napoleão Hill. Napoleão Hill. Ele fez um estudo. E esse estudo, ele estudou os grandes empresários americanos do início do século passado. Henry Ford, Andrew Carnegie, que era o milionário do aço americano, Thomas Edison. E ele chegou a alguma conclusão, que essas pessoas têm algumas características em comum. Ele chamou essas características de leis do êxito. Então, pessoas que são bem-sucedidas, eles têm alguns pontos em comum, chamou esses pontos de leis do êxito. E a primeira característica de uma pessoa que é bem-sucedida, Alberto, é a seguinte: ele sabe criar um espírito de harmonia e cooperação entre as pessoas para que as pessoas trabalhem mais e trabalhem melhor. É exatamente uma definição de liderança. Isso Napoleão Hill cravou como Mastermind. Então, daí o nome Mastermind, Alberto. Então, tá aí, está explicado por que Mastermind, treinamentos de alta performance. Depois de toda essa explicação, só podia ser de alta performance mesmo, né? O interessante é que quando você fala dos Estados Unidos, quando nós falamos dos Estados Unidos, né? E eu que estive lá na Copa do Mundo de 94, narrando a Copa do Mundo, quando narrava jogo dos Estados Unidos, era tão estranho a gente falar assim, os Estados Unidos vão pro ataque e tal. Quer dizer, porque os Estados Unidos formam, uma expressão, é um plural, né? São os Estados Unidos. E a gente lá era orientado sempre a falar, olha, nunca diga os Estados Unidos foi, os Estados Unidos os Estados Unidos foram, os Estados Unidos são. Então, essa parte é interessante. E, infelizmente, a gente ouve muita expressão aqui, até de pessoas que são razoavelmente esclarecidas, usando os Estados Unidos como singular. Bom, mas não é uma aula de português aqui, nós vamos aqui à nossa entrevista. Eduardo, vamos falar de treinamento comportamental. Sim. O que vem a ser? Treinamento comportamental, Alberto, é qualquer atividade que se proponha
a desenvolver habilidades e atitudes. E é importante a gente pontuar a diferença entre palestra, curso e treinamento, porque as pessoas normalmente confundem isso. Então, dentro do que gera resultado na vida de qualquer pessoa, a gente pode dividir em 3 coisas: conhecimento, habilidade e atitude. Tá. A pessoa pode ter muito conhecimento, mas se ela não aplicar aquilo que ela sabe, ela não tem resultado. Tipo o professor que não tem didática para ensinar aquilo que ele sabe. Exatamente. Ou dar um exemplo mais próximo de esporte, aproveitar que eu estou com você aqui, para eu aprender a jogar futebol, por exemplo. Eu posso assistir todos os jogos do Brasileirão, eu posso ler muito sobre o futebol, assistir todos os programas esportivos. Eu vou ter um conteúdo teórico sobre esse assunto, mas eu não vou virar um bom jogador de futebol. Foi por isso que eu narrei futebol. Porque eu comecei como todo narrador de futebol apaixonado pelo futebol, mas não tinha como. Eu era sempre o último a ser escolhido, o primeiro a ser sacado. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou procurar narrar. Continuei no futebol, só que narrando. É mais ou menos por aí. E, logicamente, se tornou um excelente narrador porque treinou muito ao longo da vida. Né? Treinei, não sei se me tornei um excelente, mas pelo menos há 46 anos eu estou nesse caminho, né, Eduardo? Olha, Alberto, uma das questões de pessoas que são bem-sucedidas é assim, ninguém faz algo durante 46 anos se não for... Isso é uma verdade. Bom, né? se não tiver alta performance. Então, o tempo atesta a qualidade, né? Com certeza. Vem muito aqui, muito a propósito, muito ao encontro daquela expressão, ninguém engana todo mundo por todo o tempo, né? Não tem jeito, uma hora ou outra a coisa vem. Então, mas você seguindo, você traçou aí basicamente também uma diferença entre palestra, entre curso e entre treinamento. Exatamente. Estava dizendo que os resultados dependem de conhecimento, habilidade e atitude. Então, a maneira como a gente aplica aquilo que a gente sabe é o que faz toda a diferença. A Universidade de Harvard publicou uma estatística muito interessante que diz o seguinte: aproximadamente 15% do nosso resultado depende do nosso nível de conhecimento. 85% vem das habilidades e atitudes. Então, normalmente, o que um curso faz? Ele trabalha muito questões teóricas. Tá. Não é? A maior parte de um curso, questões teóricas. Uma palestra, também a pessoa recebe muita informação. E um treinamento? Um treinamento não. Além de trabalhar o conteúdo teórico, um treinamento também precisa fazer com que a pessoa desenvolva alguma habilidade. Por exemplo, quando a gente está falando de comunicação, muitas pessoas vão fazer um curso de comunicação, perfeito. É positivo, mas ela precisa ter claro que ela está trabalhando conhecimento. Se ela for a um curso e apenas assistir a uma pessoa fazendo uma apresentação, como fazer uma abertura de uma fala, como fazer um fechamento, como deixar um conteúdo interessante, ela estará recebendo informação. O que é um treinamento? É se ela levantar da cadeira e for lá falar. Então ela precisa praticar a atividade. Tá. Aí claro que assim, de uma maneira assim, bem superficial, a gente pode falar que toda a inspiração, para que ela se concretize efetivamente, ela precisa da transpiração. É mais ou menos isso? Sem dúvida, sem dúvida. A gente aprende a desenvolver habilidades fazendo. Sim. Fazendo. Então, qualquer treinamento precisa colocar o participante para treinar efetivamente. O treinamento leva à perfeição? Pode tomar sua água. Enquanto você toma sua água, eu vou dizer o seguinte. Olha, você que está nos acompanhando, quer perguntar alguma coisa aqui para o Eduardo? 9918-3131 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar para cá de qualquer lugar do Brasil. Nós temos várias perguntas aqui. Caso não façamos a sua, aí no final a gente coloca aqui para o Eduardo, ok? Lembrando que o nosso programa é sempre ao vivo das 2 às 3 da tarde aqui pela Rede Família, com reprise à noite às 9 horas da noite na segunda-feira e nos outros dias de terça a sexta-feira às 8h45. Temos também nosso canal no YouTube Visão Geral com Alberto César, onde você pode rever depois todas as entrevistas que são feitas aqui no nosso Visão Geral. Um olhar atento para os fatos do momento. E que é coisa mais interessante do que você entender sobre liderança? Liderança é uma coisa assim, tem gente que fala, liderança é nato, a pessoa nasce líder. Mas pelo que nós estamos escutando o Eduardo falar aqui, não é bem assim, né, Eduardo? O cara precisa ter o aprimoramento, mas ele precisa ter a essência da liderança dentro dele? Alberto, essa é uma questão que sempre me coloco e é muito interessante. Porque quando vamos pensar um pouquinho, quando a gente fala em liderança, quais são as características de um bom líder? Ele se comunica bem. Sim. Ele precisa saber lidar com pessoas. Ele precisa ser persistente. Ele precisa ter um objetivo bem definido.
E todas essas características são habilidades. E ninguém nasce hábil. Todo mundo nasce igual na teoria, né? Igual. E aí o meio é que vai fazendo com que a pessoa desenvolva algum tipo de habilidade mais específica ou não. E aí a pessoa que normalmente na vida adulta tem características de liderança, quando você vai estudar a história dele, é alguém que precisou dessa liderança mais cedo. Então a liderança pode ser desenvolvida sim. E uma outra questão muito presente também é a seguinte, mas eu não sou um empresário, eu sou um líder? Evidentemente que sim, porque nós precisamos primeiro ser líderes, sermos líderes de nós mesmos. Tá. Uma dona de casa é uma líder? Em alguns momentos sim, porque afinal de contas muitas vezes Nossa, em muitos momentos, né? Ela é que cuida dos filhos, ela é que muitas vezes decide onde o filho vai estudar. Então, em qualquer situação onde nós, numa relação, estamos influenciando outras pessoas, nós estamos exercendo a liderança. Bom humor é uma das características tem que ser uma das características do líder, não? É uma boa questão também, Alberto. O líder, ele precisa influenciar pessoas. Ele precisa agregar pessoas. E nós gostamos de conviver pessoas que são bem-humoradas. Porque o líder, ele precisa enfrentar desafios. Então perceba, diante de uma situação de dificuldade, a pessoa que é uma pessoa negativa, ela olha, por exemplo, a crise, não é isso? Está muito presente essas questões. Eu posso citar para você N exemplos de empresários que estão ganhando dinheiro. Com a crise. E posso citar N exemplos de empresários que estão se dando mal. Por quê? Porque depende da maneira como ele encara o problema. Então, o bom humor, ele ajuda a pessoa olhar para o problema e enxergar uma perspectiva positiva. Um otimismo, enxergar alternativas. É o outro lado. É o outro lado, assim, é o copo meio cheio, meio vazio, talvez. Contar aqui uma historinha pequenininha de um empresário que tinha uma fábrica de calçados e que pediu para que 2 vendedores fossem à África para pesquisar o mercado. Um mês depois, um deles ligou e falou assim, pode esquecer. Aqui você não vai conseguir vender, porque ninguém usa sapato aqui. Claro que é um país da África e tal, isso aqui não vem ao caso. E o outro, um dia depois, ligou e falou assim, olha, vamos ficar muito ricos, porque por enquanto aqui ninguém usa sapato. É mais ou menos essa história? Sim, essa história ilustra bem, Alberto. Eu dizia há pouco de alguns exemplos, né? No início do ano passado, em 2015, eu estava conversando com um empresário que é um amigo, ele é dono de uma marca, uma camisaria. E aí eu falei, qual é a sua perspectiva? 2014, 2015, as coisas já não estavam tão aceleradas, né, como nos anos anteriores. E ele me disse o seguinte, eu falei, Eduardo, eu estou investindo na fábrica. E de fato, ele estava com máquinas novas, um galpão novo. E eu falei, o que te levou a tomar essa decisão? Ele me disse, olha, eu estou vendo que alguns dos meus concorrentes não estão se preparando para quando as coisas melhorarem. Olha aí. E ele falou, eu quero estar preparado. Sim. E o que aconteceu, Alberto? A perspectiva dele era de crescimento de 30%. Ao longo de 2015, 2 concorrentes dele quebraram. E o que aconteceu com a marca dele? Explodiu o crescimento dele. Explodiu, mas por quê? Porque estava preparado. Muito então, bem. você me fez uma pergunta muito interessante. Você falou assim, olha, Eduardo, o treinamento leva à excelência? Sim, Alberto, a preparação leva à excelência. Porque vence quem está melhor preparado. Vence o time que treinou melhor. O jogo é consequência. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, ele corre, e eu falei, é muito difícil correr uma maratona? Ele falou, não, correr a maratona é fácil. O difícil é você se preparar durante 6 meses para correr a maratona. Mas é verdade, é verdade. É muito interessante, né? Eu falo sempre sobre a preparação que você tem que ter, porque dizem que na vida é oportunidade. Aquela história do cavalo passar selado, você tem que ter preparação e oportunidade. Se você tiver preparado para a oportunidade, aí sim, não adianta nada o cavalo passar selado se você não souber andar a cavalo. Aí você vai montar e você vai cair, tá certo? Exatamente. Então tem que estar preparado. Muito legal. Meus amigos, estou conversando aqui com o Eduardo, Luiz Eduardo Mendes, que é empresário. Nós estamos falando sobre liderança, vamos falar mais coisas aqui para você, mas eu vou pedir aqui para o cinegrafista, o Cezinha, mostrar um produto para você, que eu vou falar dele agora, aqui no nosso Visão Geral. Gente, é o seguinte, e a gente falava sobre isso aqui, inclusive com o Cezinha, que foi fumante por um período.
Tem que parar de fumar, gente. Você tem que parar de fumar. Hoje, fumar, além de não ter nenhuma vantagem social, porque lá atrás até existia, mas hoje, além de não ter nenhuma vantagem social, hoje faz um mal danado para a saúde. Então, vou falar para vocês aqui do Nicomentol, o tratamento que ajudou milhares de pessoas a parar de fumar. E aí você pensa que é fácil parar de fumar? Sozinho, sem ajuda? Você para, mas você sofre que, nossa, como eu sofri, porque eu não conhecia o Nicomentol lá atrás, há muitos anos, né? Mas é o seguinte, o Nicomentol, hoje, ele já ajudou milhares de pessoas e vai ajudar você. Ele é apresentado de duas maneiras. Aqui, ó, é só você dar duas borrifadinhas na boca. Você pode falar esborrifar também, que eu já fui lá no Aurélio e já vi que tá certo, tá? Você vai sentir uma aversão ao cigarro. Não vai querer saber do cigarro. Aí depois você pode perguntar assim, você se pergunta, mas será que eu vou ter crise de abstinência? Será que eu vou ter ansiedade? Se você não estiver preparado, não tiver exatamente com o Nicomentol, você vai ter sim, mas com o Nicomentol não. Porque existe o Nicomentol cápsulas. Com ele, você vai ter muito minimizada a crise de abstinência e você vai ter uma ansiedade assim praticamente zero. Além de tudo, você vai ficar muito mais tranquilo, sem o estresse do dia a dia. Tá aí uma coisa ligada à outra. Se você está com menos ansiedade, tem menos estresse, menos ansiedade, enfim, uma coisa leva a outra. E sem isso, sem o estresse do dia a dia, você fica muito mais calmo, muito mais tranquilo. Para de fumar, gente. Pare de fumar. Eu já falei várias vezes. O cigarro manda uma conta que não tem tamanho. Ligue agora para o 0800 941 0090 ou compre pelo site saudegarantida.com.br. E você pode confiar porque a Saúde Garantida desenvolveu o kit anti-tabagismo com o Nicomentol Spray e o Nicomentol Cápsulas, pensando em ajudar você que quer parar de fumar e que sabe que sem ajuda você não vai conseguir. Milhares de pessoas já conseguiram. Faça como elas. Dê esse prêmio para você mesmo, tá? Pare de fumar. Ligue agora. 0800 941 0090. Se você for um dos 100 primeiros, não vai pagar frete. Frete grátis para todo o Brasil. 0800 941 0090 ou então compre pelo site saudegarantida.com.br, ok? Vai lá, compra o Nicomentol se você fuma. Se você não fuma, parabéns. Se você fuma, compra o Nicomentol. Volta para acompanhar aqui para você se tornar um grande líder. Aqui com o Eduardo conversando comigo, tá bom? Eu volto já.